Que a paz seja nessa casa. Tudo bem? Meu nome é Paulo Bonfim e eu vou dar a palestra dessa noite. Nós vamos falar sobre o tema Esperança Sempre e vamos dar estímulo fraternal para a gente poder alimentar essa esperança, tá ok? Esse tema está aqui no livro Mãos Unidas, do Chico Xavier e Emmanuel. Tá? Quem tiver interesse, dá uma olhadinha lá na livraria, sempre tem alguma edição para vender, e ele traz lições bem ricas como a de hoje. E Emmanuel traz a seguinte mensagem para a gente nessa parte do livro: ninguém vive sem esperança. Ninguém. Não importa o tamanho, não importa o quanto, todos nós vivemos baseados em esperança. E o que é a esperança? Né? A esperança é a confiança de que algo melhor virá, de que o progresso acontecerá. Não é? O Espiritismo nos ensina, através dos livros de Kardec, através das lições que vieram dos Espíritos há mais de 150 anos, que existe uma lei chamada Lei do Progresso. O progresso sempre vem à humanidade. A humanidade é sempre impulsionada de uma forma ou de outra a evoluir, a avançar. E aqueles que não querem, aqueles que tentam resistir, acabam sendo arrastados. Muito sofrimento dos quais nós passamos se deve inclusive à resistência a essa evolução. Quando nós tentamos resistir, quando nós tentamos evitar, quando nós fingimos que não vemos, quando nós largamos de mão das coisas, quando estamos desesperançosos, quando achamos que não acreditamos mais em nada, ainda assim nós acreditamos. Tem aquela música do Renato Russo, né? Mas é claro que o sol vai brilhar amanhã. Mais uma vez, eu sei. Não é uma certeza? A noite vem e depois da noite vem a aurora. Nós confiamos nas coisas. Nós confiamos de que a luz sucederá à escuridão. Nós confiamos de que depois da tempestade vem a bonança. Nós vimos isso acontecer várias vezes. Nós vimos esse ciclo se repetir em diversos pontos da nossa vida, na vida daqueles que nos cercam. Pessoas que, nossa, teve uma doença terrível, o que aconteceu? Superou de algum jeito ou de outro. Teve uma dificuldade, superou, teve um problema, passou por ele. A gente chega do outro lado e continua, e vive, e aprende. Ah, Paulo, e quem não vive? O Espiritismo diz que a vida que nós temos é a vida do Espírito, da nossa alma. Que quando o corpo cessa a vida, quando o corpo chega ao seu fim, chega no seu prazo de validade, ainda assim a alma continua. Então sim, aqueles que desencarnaram também mantêm o aprendizado, mantêm o conhecimento, que vai acompanhar pela eternidade, vai acompanhar enquanto estiver no plano espiritual e vai ser reaproveitado numa próxima encarnação. Ainda assim, sabendo isso, ou como dizia um amigo meu lá do trabalho, eu falo assim: isso é o que o seu consciente fala. Mas muitas vezes o nosso inconsciente se manifesta e a gente começa a sentir um desespero, sentir um desânimo, uma melancolia. Olha para as coisas e acha que não tem fim. Olha para um sofrimento e acha que aquilo ali é intransponível, que a gente não consegue.
que não vai ter fim, a gente acha então, começa a ter pensamentos de abandono, pensamentos de divórcio, pensamentos de suicídio, pensamentos de homicídio, pensamentos que têm feito muita gente a cometer absurdos, nós mesmos, dos maiores absurdos aos menores, mas que são absurdos no nosso dia a dia. Pessoas que, tendo uma relação conjugal terminado, acham que então devem acabar com a vida do companheiro, da companheira, porque eles não estão mais juntos. Hoje eu vi uma matéria que um deputado está querendo aprovar uma lei que permita aborto nos casos de microencefalia, né? Agora com a vista dos casos crescentes do Zika vírus, né? E para mim isso é passar um atestado de incompetência enorme. Olha, eu não tenho capacidade de cuidar de uma criança que não é capaz de proteger. Estou falando isso na instância lá de cima, tá ok? Eu não fui capaz de proteger, eu não fui capaz de criar leis eficazes, eu não fui capaz de criar tratamentos eficazes, eu não fui capaz de criar condições para a minha população se prevenir e se proteger de uma doença. Então agora eu estou dando uma outra ferramenta. Eu vou continuar não dando essa ferramenta, mas ao contrário, eu vou dar uma ferramenta para você se livrar daquilo que eu não fui capaz de impedir. Está aqui o aborto. Matem a criança que vai nascer. Quando a gente olha tantas pessoas com deficiências diversas, gravíssimas, que são pessoas contribuidoras da sociedade de forma fervorosa. Hoje mesmo eu estava lendo uma matéria sobre Stephen Hawking. Vocês sabem quem é Stephen Hawking? Sim? Ele é um dos maiores físicos, ele está vivo há muitos anos, ele foi diagnosticado quando muito novo com uma doença degenerativa e foi diagnosticado que ele não viveria por 2 anos, teria 2 anos de vida, e ele está vivo até hoje, todo torto, sem poder falar numa cadeira, sem poder fazer um monte de coisa e ainda assim contribuindo. Aquilo que nos prende de fazer as coisas, aquilo que nos prende de executar aquilo que a gente quer, as limitações todas que temos na nossa vida, estão num único lugar, na nossa mente, em crenças que alimentamos por anos, por encarnações, de que não somos capazes, de que não é pra gente. Felicidade não é para você, fazer isso não é para você, mulher não deveria fazer essas coisas, isso não é trabalho para homem, isso não serve para você, você não pode, você não é capaz, e a gente quer acreditar nessas coisas, se entrega a essas crenças, abraça essas crenças e vive isso. E quando vai ver, isso virou a muleta que a gente sempre quis para não fazer aquilo que a gente não quer fazer. E a gente acaba, de repente, em algum momento, comprando demais esse tipo de verdade e tudo parece sem sentido. Tudo parece se pôr a perder. Eu estava vendo um vídeo de um palestrante esses dias, ontem, na verdade, estou falando esses dias, mas vocês estão vendo, né? Aconteceu tudo esses dias. A gente vai montar a palestra, vou contar um segredinho rápido para vocês. Quando a gente está montando uma palestra, o meu jeito de montar a palestra não é sentar e estudar. Tudo que eu vejo, eu leio de notícia, de informação, de Facebook, se torna material para eu ver e falar aqui. E eu estava vendo esse vídeo desse palestrante e ele estava mostrando num navio militar, tinha uma inscrição que era assim: não nos pergunte do que somos capazes, dê-nos a missão. Não nos pergunte do que somos capazes, dê-nos a missão. Missão dada é missão cumprida.
Nós podemos seguir sem fazer muitas coisas, porque achamos que isso, que aquilo, que não somos capazes, que não vai dar, que não vai ser bom, etc, etc. Ou nós podemos pensar, o que eu posso fazer para isso se concretizar? O que eu não posso fazer para que isso se concretize, mas então que eu posso buscar ajuda, buscar os meios para realizar aquilo que eu quero ver? Quantas coisas estão pendentes na nossa vida porque nós desistimos delas? A faculdade, um curso, um treinamento, um casamento, os filhos, a família, o pai, a mãe, nós mesmos, às vezes largados à beira de um precipício, largados, esquecidos num canto escuro, porque nós perdemos a esperança de que aquilo se resolva, de que aquilo tem um jeito. Quando eu falo de esperança, eu lembro do meu pai. Meu pai, quando eu era criança, né, nós éramos uma família bem pobrinha, e um dos costumes que meu pai tinha de fazer, um passeio que ele fazia comigo quando eu era criança, era ir pescar. E a gente acordava muito cedo, tal. Meu pai era funcionário público, era motorista, né? E ele pegava um carro e a gente ia muito longe, para lá de Parelheiros, para lá da barragem, para pescar. E assim, era uma coisinha suada dele, né? Aquele programa, né? Porque imagina, né? Ter que comprar combustível, tudo, tal, para ir fazer aquilo, mas ele fazia, a gente ia. E quando chegava lá para pescar, na beira da represa, tal, eu era uma criança meio inquieta, eu não conseguia ficar muito sentado, né? Que criança que não é, mas enfim. Se a criança está muito quieta, desconfia, né? Eu ficava lá, eu já me dava nos nervos. E às vezes eu jogando a linha para pescar, e a linha ela enroscava e embolava inteira. Linha de pesca é uma linha de nylon fina, né? E ela enrosca, é um terror. E aí às vezes eu chegava e falava assim, ah pai, ó, enroscou minha linha, né? Aí meu pai deixava as varinhas dele lá na beira da represa, pegava a minha linha e ficava desenrolando, ficava 10 minutos, 20 minutos, meia hora, 1 hora desenrolando a linha. Eu só vi ele perder a paciência uma vez e cortar a linha. Ele sempre ficava desenrolando a linha. Eu não entendia. Eu falava, mas pai, por que você não corta essa linha? Eu pensava, que porcaria, né? É só uma linha, corta fora, joga fora. Para mim, olhando ali, era só uma linha. Mas ele sabia o quanto ele tinha trabalhado para comprar aquela linha. Que talvez ele tivesse deixado de comprar alguma outra coisa para ter aquilo ali. Ele sabia o valor que aquilo tinha. O valor do trabalho, o valor do suor, o valor de guardar aquilo, de ter um espaço reservado para aquilo em casa. Então ele desenrolava a linha. E nós temos, em algum canto, algum bolinho de linha enrolado que a gente não quer mexer. Está lá. A gente não quer mexer. A gente sabe que é valioso. A gente sabe que deu trabalho para conquistar. Mas a gente acha que não tem mais jeito. Que é melhor passar tesoura, é melhor jogar no fogo, é melhor jogar no lixo. Mas a esperança, meus queridos, ela precisa estar conosco sempre, de que as coisas vão melhorar. E para melhorar, precisa de trabalho, precisa de dedicação, precisa de amor, precisa se compreender o valor da vida, o valor dos relacionamentos, o valor do cuidado que as pessoas têm para conosco, o valor que tem um pai e uma mãe, o valor que tem uma esposa, um marido, um filho, uma filha, um amigo, o valor que tem o trabalho,
o valor que tem as pessoas que nos cercam e que contribuem direta e indiretamente para a nossa vida ser o que é. Que apesar de às vezes estarmos desamparados, desacreditados, nós conseguimos, nós temos capacidade de dar a volta por cima, quando acreditamos e quando trabalhamos para isso. Quando a gente cantar de novo essa musiquinha do Renato Russo, vamos tentar pensar em alguma coisa que a gente tem, que está escura, que está embaralhada, que está sombria e que está precisando brilhar de novo na nossa vida. Que está precisando ser lustrado, ser polido, ser limpo e cuidado. Mas a gente não vai conseguir cuidar de nenhuma dessas coisas enquanto a gente não tratar da gente. Tem uma mensagenzinha sarcástica, ó, já estou quase em cima, já passando um pouquinho, vou terminar já, tá? Tem uma mensagenzinha meio sarcástica, e eu falo isso porque eu também venho aqui nas sexta-feiras, que fala assim: o centro no dia de tratamento, aí mostra um centro lotado, uma fila gigante, até para fora da casa, e o centro no dia de palestra normal, de estudo, aí tem uma pessoinha lá na fila. E ele falou assim: ó, que absurdo. Eu falo assim: mas qual é a novidade? Quantas pessoas iam atrás de Jesus para se curar? Quantas pessoas realmente seguiam Jesus? Quantas? 12. Mas nós aqui não somos aquele pessoal da fila para fora, nós somos aqueles 12. Nós, cada um de nós, está aumentando esse número. Estamos fazendo crescer e valer a nossa vida. Que esse tratamento seja aquilo que a gente precisa para se sentir melhor e para buscar mais da nossa vida, para se encher de esperança e tornar realidade tudo aquilo de bom que a gente quer para a gente e para quem a gente ama. Depende de cada um de nós e é possível de se realizar quando nós tivermos a vontade. A missão está dada agora. A missão será cumprida? Sim? Missão cumprida em breve, então, meus irmãos. Vamos receber o tratamento de alma aberta, de coração aberto e sair daqui melhor do que a gente chegou. Tá ok? Se alguém tiver alguma dúvida, quiser falar alguma coisa, eu estou à disposição depois. Se alguém quiser ver, eu publico essas palestras no meu site. Só procurar no Facebook, no YouTube, na internet, procura Paulo Bonfim Palestras e vai estar lá publicado. Tá ok? Muito obrigado, uma excelente noite, um excelente tratamento e nos vemos em breve. Até logo.